Bom, eu achei esses relatos interessantes, eles elucidam algumas lacunas da linha do tempo. Eu não fazia ideia que o Brian pesava tanto, 137 quilos. Eu estava até pensando no que eu pensava, porque quando ouvíamos que ele tinha um peso excessivo, eu realmente não pensava em 137 quilos. Ai, para ser franco, eu pensava em uns 90 por aí, ou talvez 80. Eu não tinha, até porque naquela foto, que é a única que nós temos assim, que é a mais antiga dele, não, ele não aparenta realmente, pra mim pelo menos, né, na minha percepção, alguém com mais de 137 quilos. Então eu fui pego de surpresa. Eu imagino que o bullying nesse aspecto pode ter sido, ou foi, né, como já sabemos, foi muito grosseiro. Agora, tem um ponto que eu comecei a analisar também, que algumas coisas me chamaram a atenção aqui. Eu ainda não estou pronto para revelar, porque ainda é uma especulação minha que eu pretendo dar uma pesquisada mais a fundo para ver se eu encontro outras características que talvez vão triangular uma mudança de opinião em relação a um aspecto psicológico aqui. E se essa mudança acontecer, vai ser muito negativa em relação ao padrão comportamental que eu já tinha dado comentários de suposição aqui em episódios anteriores. Eu penso que a realidade das circunstâncias agora para a família dele deve estar sendo horrível, porque é um crime que já entrou para a história, tem um impacto muito grande, basicamente ainda hoje, onde os casos criminais estão ganhando muitas vozes através de YouTube ou em podcasts e por aí vai. Então, essa não é uma história que vai passar. O sofrimento tende a ser amplificado quando há tantas pessoas com conhecimento da situação, nas quais alguém da sua família desencadeou um mal terrível. Obviamente, eu acho que ainda muitas informações sobre ele teriam que vir à tona para que tenhamos um reflexo muito mais profundo, além daquilo que estamos ouvindo, porque muito do comportamento dele que está sendo mencionado é externo, mas eu queria ter uma noção do comportamento interno dos pais, da convivência, do que os pais viam, do que os pais achavam que sabiam. Eu acho que isso é realmente importante. A questão é que nesse ponto nós estamos em um impasse onde os pais estão atestando a inocência de seu filho, o que basicamente é um absurdo, considerando já as evidências preliminares que apontam claramente a responsabilidade total dele. Então, isso é uma perspectiva bastante complicada quando você tem um caso criminal como esse, onde membros da família querem dizer para o público, olha, não interessa o que ele fez, ele ainda é nosso filho e queremos que ele fique fora da cadeia. Porque a questão de continuar amando a pessoa da sua família que se torna um criminoso é uma coisa que não é absurda, sabe? Não me choca, não me indigna e não é uma coisa que, ai, você tem que parar de amar se você descobrir que seu irmão é serial killer. Você pode continuar amando, mas defender ao ponto de dizer que é tudo uma armação, uma conspiração da polícia de Idaho, que são pessoas rancorosas querendo culpar alguém, é realmente difícil, porque demonstra que a sua empatia não é tão grande quanto você pensava que poderia ser. Porque quando familiares são capazes de passar por cima de um crime como esse, simplesmente porque querem manter um filho, que nesse caso aqui não é qualquer crime. O Brian, se Deus me livre, escapar da prisão, é um perigo para a sociedade. Esse rapaz eliminou 4 pessoas a sangue frio. Não temos nenhum indício que ele não poderia cometer isso novamente. Muito pelo contrário. Se ele se fixar até mesmo em outra pessoa, incluindo seu colega de cela, que Deus ajude essa pessoa, porque não vai sobreviver. Então isso é muito desconfortável, porque isso tende a aumentar o sofrimento quando os pais e os familiares se colocam nessa posição de somos nós contra o mundo. É óbvio que é difícil quando há situações, casos, em que toda a família sabe que, de fato, o indivíduo é inocente e que o que está acontecendo ali é um erro da justiça ou lugar errado, hora errada, muitas circunstâncias que acabaram lascando o indivíduo. Aí é difícil, mas eu tenho certeza que não é o caso aqui, de fato, sabe? Não há
olhando tudo que já aconteceu, as coisas que aparecem sobre o Brian, o fato do Instagram, se você me perguntasse assim, Gustavo, com sinceridade, você viu algum rastro? Olhando de trás para frente, fazendo um retrospecto, você viu alguma coisa que poderia indicar, olha, o Brian é inocente? Com sinceridade, eu não vi absolutamente nada. Se hoje aparecesse as autoridades dizendo, olha, nos enganamos, ele é inocente, eu ia pensar que a polícia foi comprada. Porque, simplesmente, o que está acontecendo aqui não é uma prisão no qual nos baseamos apenas nas palavras das autoridades. O comportamento do Brian tem sido errático desde o começo. Do que ele disse para aquele primeiro advogado, em nenhum momento ele se comportou como uma pessoa inocente se comportaria, e você fala, tá, como que você pode avaliar o comportamento de uma pessoa inocente? Bom, eu posso analisar casos que eu já fiz aqui de pessoas que foram condenadas por um crime que realmente não cometeram e que posteriormente foram libertadas, conseguiram provar sua inocência. E analisando principalmente o caso da escada aqui, que é um bom exemplo disso, lá o Gregory, você pode analisar todo o contexto. Também nem o comportamento do Gregory conta quando você olha ali a estrutura de evidências, que no caso dele não tinha nenhuma. Mas se você olhar para outras situações, o caso do Anthony lá, da escritora do Um Olhar do Paraíso e por aí vai, e outras histórias aqui, você identifica claramente um padrão de uma pessoa que é inocente e de uma pessoa que não é. Normalmente, pessoas que não são inocentes se comportam com muita arrogância, como se estivessem por cima, sabe, das águas. Eu fui preso, a casa tá caindo, mas vai dar tudo certo no final. Uma reviravolta vai acontecer no último segundo, como se fosse um filme, e eu vou sair livre. É isso que o Brian transmitiu pra mim em todas as suas aparições públicas. Inclusive, recentemente, eu disse aqui pra vocês no último episódio que o Brian tem certeza absoluta de que será exonerado. Ou seja, é só loucura da arrogância pra fazê-lo acreditar que ele vai sair andando livre, leve e solto. Todos os casos de pessoas que foram condenadas aqui injustamente, você identifica um padrão completamente oposto. As pessoas tinham medo de, meu Deus, se alguma coisa errada aqui, como deu, sabe? Ninguém tinha essa, não, eu vou ser 100% exonerado, porque você sabe que erros acontecem pelas mãos das outras pessoas. E se o Brian tem tanta certeza assim, e eu não sei de onde essa certeza vem, só se for da cabeça dele, que é o que faz mais sentido, realmente isso só mostra que ele não tem a menor noção da realidade que ele mesmo se encontra. Então, não há inocência aqui. Não há um indivíduo que demonstrou nenhum tipo de medo ou temor a qualquer reação que seja. E é interessante que, pelo menos sabemos que 2 pessoas que usaram muito substâncias ilícitas com ele se foram desse mundo. E isso seria o suficiente para chocar muitas pessoas, no sentido de o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Não apenas uma, mas foram 2 pessoas. E ele abandonou as substâncias ilícitas, mas aparentemente trocou um vício por outro. O vício de perseguir, de ser condescendente, de ser agressivo com mulheres. Ele pulou de um abismo para um outro muito pior. Se as pessoas na vida do Brian achavam que o vício poderia ser a pior coisa que aconteceu com ele, com certeza agora elas entendem que estavam completamente enganadas. Porque desta vez, o Brian fez algo muito pior do que ele fazia anteriormente. Porque antes, quando ele usava substâncias, ele só prejudicava a si mesmo. Mas dessa vez ele foi além. Ele não apenas prejudicou, mas ele encerrou 4 vidas, eliminando os sonhos das famílias, dos envolvidos, e colocando essas famílias em uma prisão que não vai acabar. Porque eles podem até se recuperar, eu espero que sim, da melhor maneira possível, mas sempre vão saber que uma filha ou filho perdeu a vida por absolutamente nada, nas mãos de um homem frio, que se tornou tão monstruoso quanto as pessoas que o machucavam quando ele era menor. O que ele fez é o mal na sua essência mais pura. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho.
já está disponível no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!